meninos e minhas meninas? E aí, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo sob controle aí na casa de vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ajuda aí, se inscreve no nosso canal, beleza? Desde já é momento de, please, parar, pause. Pegue aí sua apostila, o prof vai pegar aqui, ó, estou com a minha mesinha com a minha apostila. E peguem ó, seu lápis, sua caneta e a sua caneca com água. A minha caneca aqui, gente, que da hora, olha só. Então pegue sua canequinha com água, pegue sua apostila, seus marca-textos. Prof vai fazer a aula compassada aqui com vocês, parágrafo a parágrafo, para nós irmos trabalhando um pouco do que é essa nossa segunda unidade do nosso bimestre, beleza? Então abram desde já lá na página 7. Na página 7 é onde nós iniciaremos o nosso conteúdo. Quem não assistiu a aula 1, faça-me o favor de assistir, tá bom? Na aula de número 1, nós falamos um pouco sobre um pouquinho de história dos modelos cosmológicos, ou seja, o modelo geocêntrico, que a Terra era o centro, o modelo heliocêntrico, o Sol, o modelo híbrido, que tinha uma mistura de dois ali, as descobertas da luneta, ali os processos que os cientistas demoravam, as contradições que eles tinham e a imposição da igreja, exatamente. Isso tudo você vai ver lá na nossa aula de número 1, tá? A nossa aula de número 2 segue na página 7 com o nosso querido tema Leis da Gravitação. Quem nunca já sonhou em ir à Lua, não é mesmo? E ficar lá flutuando, já pensou que da hora? Então, imaginem só que agora nós iremos fazer uma viagem para a Lua, exatamente isso. Nós vamos entender todos os propósitos que acontecem quando uma pessoa vai à Lua. Que inclusive vale ressaltar que tem muitas pessoas que querem ir para a Lua e que pagam bagatelas de bilhões de reais, gente, para irem à Lua, tá bom? E nós vamos falar mais adiante quem já esteve na Lua e o que eles, respectivamente, fizeram. Vamos aqui na nossa telona. Bom, as leis da gravitação, elas existem já há milhões de anos. E surgiu aí muitas teorias até chegar na teoria da gravidade que nós temos hoje, com explicações tanto físicas, biológicas e químicas. E aí na apostila 7 de vocês vão ver a primeira fase, ele pergunta por que os corpos caem. Por que tudo cai? Quando você solta ali uma panela cheia de água, por que ela cai no chão, né? Por que as coisas, por que os corpos caem? E isso tudo se dá devido à ação da gravidade, ação gravitacional. Claro que de um planeta para outro, nós iremos ter uma força gravitacional diferente. Não esqueçam, gente. Mas tudo se deu aonde? Tudo vai se dar na Grécia Antiga. Algumas respostas já foram ali descobertas na Grécia Antiga, porque eles faziam muitos estudos. Porém, eles estudavam ali os corpos celestes, mas eles diziam que haveriam diferenças entre céu e terra, ou seja, a gravidade do céu era diferente da gravidade da terra, existiriam diferenças, percalços, características. Mas eles diziam que no céu, se houvesse a perfeição de organização imutável. Isso significa dizer que tudo no céu era perfeitamente ali cronometrado, todas as características. Porém, haveriam características na Terra que eram o quê? Diferentes. E isso nós vemos aqui. As explicações, segundo a apostila de vocês e segundo alguns relatos, dizem que essas explicações do pessoal da Grécia eram válidas apenas para o céu. Exatamente isso, minhas crianças. Eram apenas válidas para o céu e não podiam ser aplicadas na Terra. Isso significa dizer que quando haveria uma teoria ali que eram aplicadas no céu, algumas descobertas que eram estudadas do céu, elas não poderiam ser aplicadas na nossa Terra. E automaticamente lá no segundo parágrafo da apostila de vocês, deixa eu só confirmar, terceiro parágrafo, grifem aí no terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo diz que na Idade Moderna houve ali o surgimento do termo da gravidade, tá bom? Queda dos objetos, bares, deu origem ao termo
graves, tá bom? Ou seja, haveria ali uma gravidade e por isso que os corpos, olha só, a prof colocou aqui para vocês, haveriam quedas, ou seja, eles caem porque eles são atraídos devido à gravidade da Terra. Então, os corpos, eles só caem devido à ação gravitacional da Terra, meu lindo e minha linda, tá bom? Então, vamos aqui adiante. O que isso tudo significa? Significa que houveram muitos cientistas, nós estamos falando aqui de um processo evolutivo histórico e que tempos depois nós tivemos um cara maravilhoso, esse cara muito bonitão, olha só como ele era charmoso, olha só essa vestimenta dele, né? Esse carinha cientista, ele era conhecido como Kepler, tá bom? Mais especificamente Johannes Kepler, que nasceu em 1751 e morreu em 1630. Ele era professor de matemática, ou seja, ele entendia de muitos cálculos, meus príncipes e princesas, e além de entender muito matemática, ele era simplesmente um cara que estudava bastante astronomia. Ou seja, os modelos cosmológicos, a cosmologia, os cosmos, ele sabia ali explicar as características desses cosmos, tá bom? E aí, simplesmente, através de cálculos matemáticos, Kepler, ele conseguiu definir que as órbitas dos planetas, elas não seriam circulares, ou seja, elas não deram certo segundo cálculos que ele fazia. E aí ele chegou à conclusão que as órbitas seriam parecidas, ou seja, elas receberiam o nome de elipse. O que é uma elipse? Chega aqui na nossa lousa. Nós vamos ter a elipse, ela é conhecida como uma circunferência oval. E durante muitos estudos, Kepler foi separando ali as características e nós chegamos às leis de Kepler, ou seja, algumas teorias científicas que foram eternizadas pela ciência segundo os estudos de Kepler. E isso aí vocês vão poder pegar na página de vocês, já abram aí, página 8, tá bom? Página 8 de vocês, lá no primeiro parágrafo, nós temos a primeira lei de Kepler. O nosso Kepler, ele simplesmente definiu essa lei como a nossa lei das órbitas. E aí ele chegou à conclusão de que essa órbita, depois de muitos cálculos que ele fez, ele acreditava que nós teríamos a elipse. O que é uma elipse? Uma elipse é uma circunferência oval, não é um círculo, tá, gente? Se vocês observarem na página 8 de vocês, nós temos no quadradinho amarelo explicando passo a passo o que é o quê? Uma elipse, que é uma circunferência oval, onde essa circunferência oval nós temos o surgimento de dois pontos, tá bom? Denominados focos. Então, esses pontos que nós teremos, eles são denominados focos. E aí, o que ocorre? Esse foco que nós vamos ter significa que a primeira lei de Kepler, ele diz que um dos focos é o Sol é um dos focos, e o outro foco seria o planeta, tá bom? Então, essa característica vocês irão encontrar na página 8, tá bom? Que ele diz o seguinte: os planetas descrevem uma órbita elíptica e o Sol está em um dos focos dessa ordem. Se vocês observarem, nós temos o Sol e nós temos o planeta girando ao redor do Sol. Essa lei de Kepler, a primeira lei de Kepler, meus meninos e meninas, é apenas para dizer que nós temos o Sol, que nós temos a base do heliocentrismo, que é um dos focos, e o outro foco é um planeta que está seguindo a sua órbita, o quê? A sua elipse, e vai demorar um determinado tempo ali para fazer a sua órbita em torno do Sol. Então essa foi a primeira descoberta de Kepler, dizendo que nós teríamos órbitas, dois pontos, ou seja, dois focos, onde um foco seria o Sol e o outro foco seria o planeta. Acabou por aí, prof? Não acabou por aí. Nós vamos ter, no caso, a segunda lei de Kepler. E a segunda lei de Kepler vocês vão achar na página 9 da apostila de vocês. Bem no início da página 9 nós teremos a segunda lei de Kepler.
A segunda lei de Kepler é uma continuação da primeira, porém a segunda lei de Kepler, ela vai especificar o quê? A lei das áreas. Como ele era matemático, ele começou a estudar o quê? As áreas existentes aí nessa órbita de circunferência oval, chamada elipse. Ou seja, quem estava mais próximo do Sol? Qual planeta passava mais próximo do Sol? Qual planeta passava mais distante do Sol, né? Então, segundo Kepler, e a apostila de vocês podem grifar lá no primeiro parágrafo, nós temos aqui o segmento de reta. Então, nós temos aqui um segmento de reta, que esse segmento de reta ele une o Sol a determinado planeta. Então, nós temos um segmento de reta, e esse segmento de reta, olha só, do segmento de reta, ele une o Sol ao planeta, tá bom? Em intervalos de tempos iguais. Se vocês observarem, professor, mas um é mais largo e outro é menos. Mas eles têm áreas iguais, tá bom, gente? A área desses dois focos aqui, tanto o foco 1 quanto o foco 2, elas são extremamente iguais. E aí o que significava? Ele dizia que os astros, eles iriam se movimentar. Eles iriam se movimentar ali na sua ordem elíptica, ou seja, eles iam se movimentar aqui, ó, na sua circunferência oval. Então, esse movimento com maior velocidade, eles, quando estavam com maior velocidade, eles estavam mais próximo ao Sol. Então, nós temos aqui eles bem mais próximo ao Sol. E aí, quando ele está mais próximo ao Sol, ele vai ser conhecido como periélio, tá bom, gente? Então, quando o planeta, na sua velocidade, ele está bem mais próximo ao Sol, se vocês observarem aqui na nossa imagem, ó, esse planeta, esse foco conhecido como A1, ele está bem mais próximo ao Sol do que esse A2. Olha só a distância dele, tá bom? Então, o A1 está bem mais próximo. Então, se ele está mais próximo, ele é conhecido como periélio. Por que periélio? Porque ele está mais próximo ao Sol, vem passando por aqui, então ele está bem mais próximo ao Sol. Ou seja, no afélio, o afélio ele está mais distante. A distância entre o foco do Sol ela é muito maior. Então ela é conhecida como afélio, ou seja, ele percorre o quê? Uma menor velocidade no mesmo intervalo de tempo. A diferença aqui é a velocidade, em que no periélio a velocidade é mais rápida, então ela fica mais próxima ao Sol, e o afélio ela é mais lenta, então ela fica mais distante do Sol. Resumindo, nós teremos ali o afélio e o periélio. O afélio é mais distante do Sol e o periélio é bem mais próximo ao Sol. E o que determina a diferença entre os dois é apenas a velocidade entre esses planetas. Mamão com açúcar, não é mesmo, gente? Acabou por aí, prof? Não acabou não, gente. Nós teremos a terceira lei de Kepler. Mas antes, olha só aqui, ó. Então, nós temos o periélio e o afélio. Ou seja, no periélio, percebam aqui, ó, o periélio ele é bem mais próximo ao Sol. A distância que o planeta passa aqui é bem mais próximo ao Sol do que o afélio. Olha só onde está o afélio aqui e olha o tempo que ele demora para percorrer desse ponto do Sol à sua órbita. Então, demora demais. A distância entre eles dá de perceber nitidamente. Então, como eu falei para vocês, nós temos primeira lei de Kepler, que o Sol é um dos focos e o planeta é o outro, nós vamos ter uma distância. Nós vamos ter a segunda lei de Kepler, onde nós teremos o periélio, que é mais próximo ao Sol, e o afélio, que é mais longe do Sol. Isso só vai diferenciar um dos dois, a velocidade em que esse planeta passa na sua órbita. E nós teremos também a nossa terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler ela é muito usada no terceiro ano e segundo ano do ensino médio, que ela é aprofundada lá pela professora de física, né? Então, aqui nós temos apenas uma base e ele descreve essa base do que era a terceira lei de Kepler, queridos. A terceira lei de Kepler ela serve para identificar aproximadamente as distâncias que nós teremos
entre o quê? Entre o Sol e os planetas, porque nós temos o nosso sistema solar, onde nós temos os planetas e cada planeta tem a sua distância específica, né? Então a terceira lei de Kepler, ela serve especificamente para a determinação do raio médio que ocorre entre o Sol e os planetas. Então nós temos o raio, que é um raio do vetor do planeta, conhecido como raio médio, igual à unidade astronômica. Essa unidade astronômica, vocês irão estudar ela especificamente no nono ano. Mas essa unidade astronômica, ela tem um período de translação, é conhecido como 1 AU, que equivale ao quê? A 149 bilhões, né? 597 milhões 890 mil quilômetros, tá bom? Então, essa seria a distância que nós vamos ter aí do Sol para a Terra, no caso, a aproximação deles à distância nesse processo de translação. Essa relação que nós temos entre a distância de um planeta em relação ao Sol e o tempo que ele demora para completar a sua órbita. Então, a terceira lei de Kepler é nada mais, nada menos para identificar o quê? O tempo que o planeta, um determinado planeta, demora para fazer toda a sua órbita, o seu processo ali de translação, transladar ali em torno do Sol, beleza? Então, queridos, essa é a nossa aula de leis de Kepler, tá bom? Então, nós trabalhamos a página 8 e a página 9. Primeira lei de Kepler, segunda lei de Kepler e terceira lei de Kepler. Primeiro lei de Kepler, o Sol é um dos focos, e aí nós vamos ter o outro planeta e nós vamos ter a descoberta de uma circunferência oval conhecida como elipse. Na segunda lei de Kepler, nós temos o nosso Kepler, que era matemático e descobriu a distância ali do afélio e periélio, onde a diferença entre os dois é apenas a distância. Ele tem áreas iguais, mas a distância que vai interferir, onde um é mais próximo ao Sol e o outro é mais distante. E a terceira lei de Kepler, nada mais nada menos que é o quê? A distância. A distância que nós iremos ter entre os planetas do nosso sistema solar. E aí eles finda se referindo aqui principalmente à Terra. A Terra tem seu processo de translação e ela tem um período aqui de 149 bilhões 597 milhões 890 mil quilômetros aí de distância para fazer todo o seu processo de o quê? De translação. Então a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Tem vários vídeos na internet, eu vou disponibilizar para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, gente!